Olá, tudo bem? Hoje falaremos sobre SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, ou também Síndrome Respiratória Aguda Severa. Mas o que vem a ser esse SARS-CoV-2? Coronavírus compõe-se de uma família de patógenos virais que co-infectam os seres humanos e outros vertebrados. Dentre as suas variantes, 2 deles são velhos conhecidos por terem induzido inúmeros surtos epidêmicos emergenciais de síndrome respiratória aguda, ou SARS, e síndrome respiratória do Oriente Médio, que foi conhecida como MERS, que ocorreu em 2003, a SARS, e 2012, a MERS, respectivamente. O novo coronavírus foi denominado de SARS-CoV-2 em fevereiro de 2020 pela Organização Mundial de Saúde, que denominou a doença causada pelo vírus como Covid-19. Covid é a abreviação de Coronavirus Disease, ou seja, doença do coronavírus. Pois bem, este é o coronavírus, que recebe este nome por apresentar-se na forma de coroa. Algumas estruturas aqui merecem destaque. Ele é formado basicamente por uma membrana com uma bicamada lipídica, que seria essa estrutura aqui, que é uma bicamada lipídica, ou seja, tem fosfolipídios aqui na estrutura. Tem também umas proteínas de superfície que nós chamamos de spike glicoproteínas, que seria a tradução de glicoproteínas espiculadas. Essas glicoproteínas espiculadas, que são essas estruturas aqui em cor de rosa, são elas que fazem a penetração do vírus nas células humanas. E as vacinas, algumas delas que estão sendo desenvolvidas, elas estão sendo desenvolvidas para que o organismo produza anticorpos contra essas estruturas espiculadas aqui. No interior deste vírus, nós temos um material genético, que neste caso é composto de ácido ribonucleico, ou RNA. Então, é um vírus que é basicamente um vírus de RNA. E revestindo o vírus, nós temos essa estrutura esbranquiçada aqui, que é basicamente este envelope de proteínas aqui. Então, eu tenho um envelope proteico com material genético aqui dentro, que é o material genético RNA, e eu tenho estruturas espiculadas aqui, superficiais, que favorecem a penetração do vírus no corpo humano. Ok? Bom, quais são os estágios desta infecção? A maioria dos cientistas dividiu esta infecção em 3 grandes estágios, que passaremos a falar a partir de agora. Estágio 1, ou leve, ou infecção inicial. Esse estágio 1 geralmente acontece e não passa disso em 80% dos indivíduos. Apenas 20% evoluem para os estágios seguintes. Então, o estágio 1 basicamente vai ser aqui descrito. Depois que o vírus infecta o corpo, para a grande maioria das pessoas, como eu já disse, 80%, há um período de incubação associado a sintomas leves e não específicos, como mal-estar, febre e tosse seca. Nesse período, o SARS-CoV-2 multiplica-se e espalha pelo sistema respiratório. O vírus invade as células usando como porta de entrada a enzima humana ECA2. Essa ECA2 aqui, que está presente basicamente no sistema respiratório, intestino delgado, células endoteliais vasculares, são essas enzimas aqui que funcionam como se fosse uma fechadura. Nosso corpo produz essa ECA2 aqui. ECA é a abreviatura de enzima conversora de angiotensina do tipo 2. Então, o nosso corpo produz isso aqui e o vírus invade as nossas células ligando-se a essas estruturas aqui, ok? E essas ECAs2, elas são bastante abundantes, como já foi dito, no sistema respiratório, no sistema digestivo, nas células vasculares, e são elas que
basicamente funcionam como porta de entrada para que o vírus possa entrar. O diagnóstico nessa fase é feito por um exame chamado RT-PCR, que é um exame que detecta o material genético do vírus. Geralmente, entre 3 a 7 dias depois que o indivíduo se infectou, esse exame consegue detectar se o paciente entrou ou não entrou em contato com o vírus. O tratamento, nessa fase aqui de estágio 1, é para aliviar os sintomas, e o isolamento domiciliar do indivíduo infectado, ele é obrigatório. Alguns indivíduos podem evoluir para o estágio 2, que é a infecção moderada, quando ocorre comprometimento pulmonar. Neste caso, o vírus continua a se multiplicar e há inflamação localizada nos pulmões. O paciente desenvolve uma pneumonia viral com tosse, febre e possível hipóxia. Hipóxia seria a baixa concentração de oxigênio. Nesse caso, a saturação de oxigênio do paciente diminui, ou seja, ele está inspirando, mas ele não consegue mandar oxigênio para os tecidos. Por quê? Porque o sistema pulmonar dele começa a estar agredido. O indivíduo manifesta-se falta de ar e os sintomas se agravam, com sensação de profundo cansaço, mesmo estando o indivíduo em repouso, neste caso sem motivo aparente, ele não deveria estar cansado. Exames como tomografia computadorizada mostram infiltrações ou opacidade nos pulmões. É aquela clássica definição de a imagem que é vista por tomografia computadorizada de imagem como se fosse vidro fosco. Os pulmões ficam opacos pelo processo inflamatório localizado ali. Alguns marcadores bioquímicos, ou seja, alguns exames laboratoriais, começam a ter alterações. Isso daqui nós vamos falar num outro momento, numa outra aula à frente. E eu tenho uma inflamação relativamente grave neste caso. Se o oxigênio continuar a baixar, a pessoa vai precisar de ventilação mecânica e poderá ser tratada também com drogas de medicação hospitalar específica. Esse estágio 2 aqui, que é o estágio moderado, neste caso o paciente, segundo o consenso dos médicos no planeta todo, o paciente nesse momento já deveria estar internado, procurando atendimento médico especializado e fazendo o tratamento dentro de um hospital. Okay? O estágio 3. O estágio 3 é uma piora, claro, do 2, e neste caso o paciente tem uma grave hiperinflamação sistêmica. E ele pode desenvolver uma síndrome que a gente chama de cytokine storm, que seria basicamente uma tempestade de citocinas. Citocinas são proteínas inflamatórias que o organismo produz para tentar combater o processo de agressão. Então, quando ocorre um certo momento da infecção viral, o organismo produz uma quantidade quase descontrolada dessas citocinas. E essas citocinas tendem a inativar o vírus, mas elas acabam produzindo danos em órgãos desse paciente. Então a gente chama isso daqui de tempestade de citocinas. Nesta fase surge a inflamação generalizada, como eu acabei de falar, em uma minoria de pacientes, ou seja, isso aqui vai acontecer geralmente em 5 a 10% dos pacientes, e é bastante grave. Provavelmente 5 a 10% dos indivíduos, como eu disse, irá evoluir para esta fase, que é uma inflamação na qual esta inflamação vai se espalhar pelo corpo. Isso acontece devido a uma resposta descontrolada do sistema imunológico à infecção. As células de defesa começam a liberar em grande quantidade uma série de citocinas, que foi o que eu disse, a tempestade de citocinas. Mais uma vez, mas em vez de mirar apenas o vírus e células doentes, essas citocinas começam a afetar também células saudáveis. Este é o problema. E aí você começa a ter lesões nos pulmões, lesões no coração, lesões vasculares, lesões renais. Ou seja, o processo se espalha pelo corpo. Nesse estágio pode ocorrer o que a gente chama de choque,
com falência respiratória e colapso cardiorrespiratório, ou seja, o organismo entra em falência progressiva. Como o corpo todo entra em pane, a terapêutica, ou seja, o tratamento aqui, visa frear o sistema imune, para tentar reduzir a inflamação antes que ocorra uma falência múltipla de órgãos. O prognóstico nesta fase é ruim. Então, nessa fase aqui, o paciente está internado, tomando medicação, geralmente ele está numa UTI e ele está respirando com a ajuda de equipamentos, ok? No nosso próximo encontro, nós vamos dar sequência explicando para você como é que o vírus penetra no organismo, como que ele faz para fazer essa ligação e fazer a entrada pela porta, que é ligar-se na ECA2, e como que ele desenvolve o processo inflamatório, ok? Espero que você tenha gostado e acompanhe a sequência das nossas videoaulas. Obrigado pela atenção.